Olá, graça e paz. Aqui quem vos fala, Evangelista Petros, trazendo mais um devocional e reflexão da Palavra de Deus com a pergunta: o que é vigiar na Bíblia? Qual é a importância da vigilância? Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Soberano Deus, eterno Pai, Criador do céu e da terra. Quero bendizer o teu santo nome e reconhecer a tua soberania sobre a minha vida. Senhor, eis-me aqui, ensina-me e usa-me, revela-me esta palavra espiritual, para que eu possa ministrar a teu povo. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Vigiar significa observar, prestar atenção. O verbo vigiar traduz pelo menos 5 palavras hebraicas no Antigo Testamento e outras 5 palavras gregas no Novo Testamento. Na Bíblia, a palavra vigiar é aplicada em diferentes contextos. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Mas o mais importante para a vida prática cristã é aquele sentido em que vigiar implica na ideia de ficar acordado, estar alerta o tempo todo com o objetivo de evitar o comportamento negligente ou indolente que pode levar alguém a cair em alguma cilada ou ceder a alguma tentação que acaba enfraquecendo sua fé em Cristo. No que diz respeito no livro do Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 42, e capítulo 25, versículo 13, e capítulo 26 e versículo 41. No que diz respeito no livro de 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 13, no que diz respeito no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 6, no que diz respeito no livro de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, no que diz respeito no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 2 e capítulo 16 e versículo 15. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Todos nós precisamos de vigilância espiritual. São inúmeras as recomendações bíblicas acerca da importância da vigilância constante para o crente. Diariamente somos submetidos a diversas tentações e, diante disso, o conselho do Senhor Jesus é: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. No que diz respeito no livro do Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 41. A importância da vigilância espiritual. Diversas vezes, durante seu ministério, o Senhor Jesus Cristo nos falou sobre essa verdade. Muitas parábolas de Jesus tratam exatamente acerca da questão da vigilância espiritual. Uma dessas parábolas é a parábola dos 2 servos. No que diz respeito no livro do Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 41 ao 48. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Nessa parábola, Jesus constata o comportamento de um bom servo com o comportamento do mau servo. O bom servo, na ausência de seu senhor, procura obedecer e cumprir diligentemente o que lhe for ordenado. Ele se ocupa de seu trabalho com constante vigilância, sabendo que tão logo seu senhor
retornará. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Já o mau servo não aprecia a vigilância. Ele vive como se nunca terá que prestar contas ao seu Senhor. Mas, certamente, o dia da prestação de contas chegará e, diante do retorno de seu Senhor, o servo ruim será levado ao castigo. A vigilância espiritual é necessária aqui e agora, mas ela possui implicações escatológicas. Devemos estar sempre vigilantes, esperando o retorno de nosso Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Devemos conduzir nossa vida cotidiana com prudência, sabendo que tão logo estaremos diante do nosso Deus, prestando contas a Ele acerca da nossa mordomia cristã, acerca do modo como administramos os recursos e os dons que Ele nos deu e sobre como consideramos a sua vontade e obedecemos às suas ordens. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. O apóstolo Pedro nos escreve que devemos proceder como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. No que diz respeito no livro de 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. O apóstolo Paulo também exalta acerca desse mesmo princípio, no que diz respeito no livro de 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 1 e 2. Além disso, quanto mais tivermos ciência da vontade do Senhor, mais seremos cobrados acerca de nossa obediência e postura de prudência e vigilância. No que diz respeito no livro do Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 41 ao 48. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. A vigilância espiritual e a volta de Cristo. A mensagem central da parábola de Jesus, aqui citada, de fato aponta para a realidade de seu retorno. Mas quando isso acontecerá, a Bíblia responde esta pergunta, dizendo que o dia desse evento pertence somente a Deus. No que diz respeito no livro do Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 36. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. O próprio Jesus falou-nos através de outras parábolas sobre essa questão. Na parábola do ladrão de noite, Jesus comparou o dia de sua vinda à chegada imprevisível de um ladrão que assalta uma casa à noite. No que diz respeito no livro do Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 42 ao 44. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Jesus nos diz que se um pai de família soubesse em que momento da madrugada o ladrão viria, ele certamente vigiaria e não deixaria que sua casa fosse roubada. Da mesma forma, nos diz o Senhor Jesus, o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. No que diz respeito no livro do Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 44. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Então, como podemos estar aguardando adequadamente esse momento? Vigiando, é claro, conforme o apóstolo Paulo nos escreve, através da prudência e da vigilância espiritual, o crente não será surpreendido com o retorno de Cristo. No que diz respeito no livro de 1
Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 1 ao 4. Ele não sabe quando o retorno de seu Senhor ocorrerá, mas ele percebe os sinais que revelam que esse dia se aproxima e permanece preparado o tempo todo. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. E que essa palavra entre em nossos corações. Deus os abençoe, a sua vida e a sua família, em nome de Jesus.